O que é a morte na visão espiritual? Hoje em dia, dos maiores temores que a pessoa tem no campo humano ainda é o medo da morte. Mas por que ter medo da morte se no consenso espiritual e terapêutico a morte não existe? Então, quando se perde um ente querido ou alguém que partiu e não há às vezes nem tempo da despedida, todo ser que fica, ou a família, ou todo o sistema, acabam não aceitando, não admitindo a partida desse ser, porque às vezes é prematuro, é uma pessoa jovem que não tinha idade de idoso, como é o costume nas crenças antigas, que só morre quando acabou o viver, que é a velhice. E quando o ser precisa ser retirado ou termina a sua missão com 5 aninhos, 7, 20, ou num acidente rápido, numa fatalidade grave, sem avisar, ou uma virose. Tudo isso é importante compreender que a morte não é o fim. A morte é o despojo físico que terminou e encerrou sua batalha, sua possibilidade de abrigar o espírito que movia esse corpo físico. Então, independente da idade, compreender que a morte não existe é muito difícil ainda para o ser humano compreender. A psicoterapia ligada à espiritualidade, através de grandes informações e experiências, é muito importante dizer que a vida continua, o espírito nunca morre. Sempre você, na tua consciência espiritual, vai estar se sentindo vivo, ou num corpo físico aqui na Terra, ou num vibratório padrão de dimensão espiritual, que muitos chamam de céu, porque cada um tem a evolução. Então, terminada a carta física ou a carta de vida no plano terreno, algo ocorre com o corpo para que esse definha através de uma doença, uma fatalidade, um acidente, um AVC, um ataque cardíaco, um acidente aéreo, coletivo ou individual. E assim o espírito, depois do acordamento, que vai de horas até dias, ele se acorda numa nova dimensão, percebendo que está vivo, que continua. Mas aí os apegos físicos de quem ficou lá embaixo, parentes, amigos, esposa, namoro, vícios, tudo isso faz com que o espírito, caso os terrenos não admitam a morte, ele pode voltar em vibração a querer ficar no campo físico, mas não tem mais o corpo físico, porque esse já foi definhado com o enterro, com o sepultamento. Então, toda essa compreensão é preciso que as pessoas no mundo de hoje, no avanço espiritual que está sufocando a Terra, da urgência de mudarmos de dimensão de pensamento, que as pessoas busquem esse auxílio, essa compreensão. Mas quando perder algum ente querido, saiba que não deve chorar a perda, chore a saudade, viva o luto, a situação. Mas entenda que terminou a etapa desse ser. Com exceção de suicídios provocados, toda e qualquer morte, acidente, fatalidade, doença, definhamento, velhice, faz parte da carta de vida que se encerrou. E algo sempre precisa ocorrer com o corpo para que o espírito se liberte e volte para a casa do Pai, que nós chamamos de Deus.